Olá, todo mundo que está aí, não sei ainda se tem alguém aí. Olá, todo mundo que está entrando aí, que bom estar com vocês. Essa é a primeira live aí da gente, do Aline Plácido Cursos e Clínica e Cursos. E agora também estou abrindo aqui no YouTube, para quem deseja, quem não tem Instagram, né, que algumas pessoas falaram. Olá, olá, sejam muito bem-vindas, boa noite. Estou chamando aqui uma amiga que é a que é a Arlete. Estou esperando por ela para a gente fazer a nossa live. A Michele tá aí também. Olá, olá todo mundo, sejam bem-vindas para falar desse tema tão importante, né, que é a questão da síndrome de Down. Mês da síndrome de Down, muito interessante esse mês, né? Dia 21 de março, comemorado aí, né? Vamos falar assim, comemorado o dia da conscientização da síndrome de Down, porque é a trissomia do cromossomo 21, trissomia 3, março, dia 21, porque é do cromossomo 21, né? Sejam muito bem-vindos todos. Estou esperando uma amiga, né, que ela vai estar comigo aí na conversa sobre o tema. A Arlete, ela é de Minas Gerais. Ela tem uma filha de 28 anos com síndrome de Down e vai estar apresentando a ela, a filha, aqui com a gente. Eu já convidei para estar com a gente. Ela deve estar chegando, até porque faltam 2 minutos ainda, né? Alguém quer entrar comigo aqui agora? Tem 2 pessoas aqui que eu estou vendo que querem falar aqui. Vamos lá. Chamei a primeira. Olá, querida. Eu acho que ela, acho que ela pediu errado, hein? Para entrar ao vivo. Vamos ver a segunda que pediu, se também foi errado ou se foi mesmo para entrar. A Arlete entrou. Oi, Arlete. Oi, Arlete. Então, Arlete? Olha, Camila está aí. Alguém? Oi, Arlete, tudo bem? Oi, boa noite. Fala boa noite. Oi, querida. Engraçado, eu não tô vendo vocês. Meninas, eu não tô vendo. Eu tô vendo você perfeitamente. Tomara que todo mundo esteja vendo você também. Tá todo mundo vendo? Fale aí, gente, para mim, por favor. Está todo mundo vendo a nossa amiga Arlete? Diz assim, sim, sim. Coloca um sim aí para mim. Só eu que não tô vendo. Arlete, Arlete. Oh, meu Deus. Ó. Engraçado que para mim... Oi? Estão me vendo. Só você que não está me vendo. Perfeito, então, porque tá errado mesmo aqui comigo, então, que bom. Então, lá, sim, sim, ok, gente. Então, Arlete, seja muito bem-vinda nessa live. Ah, aqui, olha, eu tô até vendo aqui no meu no computador, e eu tô te vendo sim. Eu tô pelo celular, porque, gente, eu não consegui abrir a live pelo computador, mas é bom, porque no computador eu tô transmitindo via YouTube, porque algumas pessoas só conseguiram pelo YouTube, né? Edilene. Então, Edilene, o que acontece? Tem gente que não está te vendo lá no YouTube. É porque aqui no YouTube não compartilha, né, a tela
para aparecer a minha amiga Arlete, mas vocês vão ouvir a Arlete falando aí. Arlete, minha querida, se apresente. Hoje a noite é sua e da sua filha. Ah, ela já está ansiosa, Aline. Imagina. Boa noite. Eu sou a Arlete, neuropsicopedagoga, né? E mãe da Duda. A tela para aparecer a minha amiga. Desculpa. Alguém está falando, Arlete, sai e entra de novo. Por que alguém... Olha, mas estão me vendo? Eu tô te vendo aqui no computador. Não tô te vendo no celular. Aí, será que pode ser isso? Isso já aconteceu comigo em live assim também, Aline. Mas aí você continuou não vendo, né? Continuei não vendo. Então vamos embora, Arlete. Vamos embora. Gente, deixa eu só abrir a live direito aqui, porque na primeira vez tem sempre uma maluquice dessa, né? Gente, esse mês de março nós estamos aí com o mês de conscientização sobre a síndrome de Down. Por que é importante esse mês? Porque é o mês em que a gente vai conhecer o que é a síndrome de Down, porque ela é muito comum entre nós. Assim como, por exemplo, eu sou míope, né? Poderia ter aí um mês da miopia para vocês entenderem como é a vida do míope e que determinadas coisas são necessárias para esse indivíduo. Assim também a gente tem os meses referenciando aí a questões que são muito desconhecidas e muito conhecidas ao mesmo tempo. Todo mundo conhece uma família onde há um indivíduo com a síndrome de Down, mas pouco se conhece das possibilidades, das potencialidades dessa pessoa. E isso leva a sociedade a ter um conceito errado da competência e da habilidade dessas pessoas. Por isso que esse mês é muito importante. E nós estamos aqui, então, com essa live, abrindo um curso gratuito, né, sobre a síndrome de Down, para que quem fizer possa entender e replicar esse conhecimento e contar com esses indivíduos para o crescimento também da sociedade. Então, Arlete, desculpa aí essa entrada, mas eu tinha esquecido de explicar por que a gente está aqui, minha amiga. E hoje, então, a gente traz a Arlete, que vai compartilhar com a gente 28 anos de experiência com a sua filha aqui para nós. Então, pode falar, Arlete, apresente-se você e a Amada de novo. Sou a Arlete, né? Mãe atípica, mãe da Duda. Sou professora, gestora escolar, agora psicopedagoga também. Tenho o meu espaço, né? De atendimento. E vou deixar ela apresentar. Vamos lá, que ela tá doida, ela tá ansiosa para poder falar. Tá doida, já gravou vários vídeos já. Falando. A nossa mais nova blogueira. Sim, Duda. Fala assim, eu sou a Duda. Duda. Quantos anos você tem? 7 anos. Isso. E você gosta de fazer o quê? O que você mais gosta de fazer? Conta pra ele. Ele é blogueira. Ela quer ficar blogueira. O negócio dela é ser blogueira. Porque ela ama fazer vídeo, ama tirar foto, essas coisas, sabe, Aline? E ela ama. Aline, eu falo que a inclusão, na verdade, entrou na minha vida quando tudo era mato. Né? É uma forma de explicar. Porque 27... Se hoje a gente fala que a inclusão ela existe lindamente no papel, você imagina 27 anos atrás, como foi difícil. Para mim, como professora, para mim, como mãe, né? Então, assim, quando a Duda nasceu, na verdade, Aline, a minha história da Duda tem um testemunho muito grande, assim, daria horas de live. Agora tá aparecendo a tela toda, Aline. Eu acho que você mexeu alguma coisa aí e configurou, agora tá aparecendo a tela toda para mim. Para você, tá? Então, vou ver aqui, porque tem uma tela antiga aqui. Melhorou demais, tá perfeita. As pessoas estavam reclamando que estava embaçada, mas agora tá jóia. Agora ficou show. Isso. Então, assim, quando eu engravidei da Duda, eu trabalhava numa escola onde que eu passava perto, eu tinha que passar na porta da PAI todos os dias para ir até o meu trabalho. E todos os dias que eu passava na porta da PAI, eu via a luta daquelas mães, tirando as filhas da cadeira de roda, né? Outras chegando e tudo. E o meu pensamento, eu ficava assim, meu Deus, se eu tivesse uma criança especial,
qual que seria a minha reação? E na época, Aline, há 27 anos atrás, mesmo que tinha ultrassom e tudo na minha idade, eu tinha 20 anos, era um caso em 1000, né? Para poder Você acontecer. tinha Eu era 20 muito anos? nova. Isso, 19 para 20 quando eu engravidei. Então, assim, nunca que o médico poderia imaginar. Então, eu passei a gravidez toda pensando a respeito disso, no meu pensamento, né? Como seria a minha reação. E eu falo que o Senhor estava me preparando para o nascimento da adulta. Tanto é que quando eu fui para o hospital, a bolsa rompeu ali, só estava eu e minha mãe na sala de parto. Porque a minha mãe era enfermeira, né? Auxiliar de enfermagem, estava comigo no hospital e ficou, minha bolsa rompeu e a Duda nasceu e minha mãe que segurou ela, porque senão teria batido no chão, porque só estavam nós duas ali. E quando ela nasceu, eu bati o olho nela, Aline. Eu falei com a mãe assim, mãe, a Duda tem problema. Essa foi a minha frase. A minha mãe, Arlete, deixa de ser boba e tudo. Eu falei assim, não, tem sim. E aí minha mãe levou ela para a pediatria, né, lá para onde receber as crianças. Depois ela voltou, falando que o pediatra falou mesmo que ela tinha síndrome de Down. Tive o meu momento de luto, Aline. Eu tive. Não vou falar para você, eu falo que o Senhor me preparou, mas também foi um choque para mim, porque eu imaginava o quê? Eu não conhecia a síndrome de Down. Eu imaginava o quê? Minha filha vai ficar a vida toda em cima de uma cama, vegetando, não vai ter vida própria, não vai aprender, não vai... Isso que passava na minha cabeça. Porque hoje a gente tem informação, mas não é tanta igual as pessoas pensam também, não. Falta muita informação. Tanto é a gente conversando, você ali, olha para você ver, a gente não acha muita coisa sobre a síndrome de Down. Autismo a gente acha muito, mas sobre a síndrome de Down a gente quase não acha. Encontra, né? Então ali eu fiquei ali meus momentos, eu chorei tudo e parei de chorar naquela hora e falei assim, olha, meu Deus, se o Senhor me deu minha filha assim, o Senhor vai me dar condições de criar. E o Senhor vai me dar condições de ajudá-la de alguma forma. E ali, eu tive esse momento de luto, ali. Depois eu coloquei na cabeça que teria que buscar o melhor para minha filha. Então, assim, aí eu comecei a minha luta. Aí ela foi muito tempo, minha mãe fez a matrícula dela na PAI, né? Porque para fazer as terapias, porque naquela época não tinha clínica, né? E a única que a gente tinha era a PAI. Então ela começou a fazer fono, estimulação, fisioterapia e TO. E ela começou muito novinha na PAI. E aí a gente via a evolução, como os profissionais faziam com ela, e chegava em casa e replicava isso nela, ajudando e estimulando também. E chegou a fase da escola, a mais difícil, né? Então eu falo assim, a mais difícil, Aline, porque para mim, eu fui trabalhar eu não estou falando assim ao público, mas quem me conhece pessoalmente já sabe das histórias que eu passei em relação à exclusão da Duda. Eu falo exclusão porque foi exclusão mesmo. Eu fui trabalhar nesse local, né, nessa escola, e a Duda foi também para esse local. E a Duda estava na fase da oralidade ainda, porque ela demorou para poder falar. Então, e muito carinhosa, a forma que ela encontrava de fazer carinho nos meninos era o quê? Mordendo. Ela mordia os meninos, ela gostava, abraçava e mordia. E isso não foi bem aceito pelos pais. Eu trabalhava como profissional, né? E ela estudava nessa escola. E aí os pais se reuniram, né, com o responsável pela escola na época e falaram que se ela continuasse, todos tirariam os filhos. Muito sério isso. E muito sério. É história de vida. Quem trabalhou comigo na época sabe, eu não estou mentindo, não tenho porquê. Agora, deixa eu só te fazer uma pergunta no meio desse vão aí que a gente ficou, né? Uhum. Que isso foi grave. A professora, eu sou professora há 34 anos, a Arlete também é professora há um vral de tempo, né, Arlete? A gente não está desmerecendo os nossos colegas, muito pelo contrário, a gente é carne com carne ali, sabendo das dificuldades da nossa formação que não nos preparou. A professora, como é que ela se interpunha nessa relação aí entre a Duda, as crianças, os pais? Aline, é uma pessoa maravilhosa, a professora. Hoje eu tenho contato com ela até hoje, tudo. Só que ela também não tinha culpa. Tipo assim, ela estava dando o melhor dela. Ela não tinha, na época, não tinha monitora, né? Não tinha isso, era uma turminha de 2 anos. Então, assim, não tinha, eram poucas crianças.
Então, assim, não tinha. A parte da professora, em si, ela me deu muito apoio. Ela sabia, assim, tipo, ela sofria comigo, entendeu? Só que ela também não podia fazer muita coisa, porque era empregada ali, né? Era funcionária também. Então, assim, esses pais reuniram e, né, e fizeram. E eu falei com o dono da escola, que onde que não cabia a minha filha, também não ia, né? Eu não iria ficar. E tirei a Duda da escola e foi uma. Levei ela para uma outra escola que foi assim. Ali eu falo que foi a melhor escola da vida da minha filha, assim, para mim, eternamente, sou eternamente grata às pessoas que cuidaram dela, me ajudaram, que foram essa rede de apoio para mim na escola. Tanto é que a Duda tem paixão por elas também. Lembra das professoras, de quem ajudou e tudo, porque ela ficou muito tempo lá também. Então, assim, foi uma escola que, por ser há muito tempo atrás, ela via a inclusão diferente. Não, ela precisa estar aqui e, né, e vai estar aqui. Então, o meu arrependimento, Aline, hoje que eu tenho, se você falar assim, Arlete, qual que é o que você poderia ter feito pela Duda? Aline, eu trabalhei toda a minha vida com alfabetização. Eu amo, já te falei isso, eu amo alfabetizar, né? E o que que acontece? A minha maior frustração como profissional é o quê? Não ter alfabetizado a minha filha. A Duda não é alfabetizada. A Duda conhece todas as sílabas, a Aline, que você conhece, colocar bandeira de país, de time de futebol e tudo. Na hora ali daquela junção, se você falar para mim, as coisas que a gente sabe, né? Então, assim, para mim, profissionalmente, isso é uma frustração muito grande. Porque eu, na época, eu preocupei muito com o quê, Aline? Eu preocupei muito com a socialização dela. A Entendi. minha preocupação era a socialização. E até porque, Aline, eu não tinha informação. Quando eu cheguei na PAI, a assistente social que me atendeu, ela falou comigo assim, olha, a sua filha tem síndrome de Down, eu vou te dar uma apostila para você ler, e aí você lê. Aí a apostila foi assim, 50 páginas ali, aquela coisa assim, foi um xerox, na época, não, né? Também não devia ter informação. Foi isso que eu recebi ali. Então foi aí onde surgiu o meu interesse pela educação especial, porque se eu não fizer, se eu não procurar ali, eu não vou encontrar, não vai ter ninguém para poder me orientar. E aí hoje você já tinha, ela já tinha quantos anos? Quando que você recebeu essa informação da apostila, ela tinha meses, ela tinha meses. Aí a assistente social me deu somente essa apostila. E depois, não, aí depois é assim, não estou falando, tá, Aline, mal da PAI, de forma alguma. Não, é o que nós estamos falando há 28... Não, a gente não está falando mal da PAI. O que a gente está falando é o seguinte, a realidade da inclusão. É isso aí. Então, assim, o que a gente tenta, Aline, o que eu tento passar para as pessoas em relação à inclusão, às vezes quando uma mãe chega para poder falar comigo, conversar e tudo, eu entendo porque assim, eu já passei, eu falo assim, mãe, eu já passei por isso. Você imagina 28 anos atrás, o que era Justamente. isso? Então, assim, justamente por isso que essa fase vai passar. Então, assim, eu respeito todas as pessoas e tudo, mas uma hora o luto tem que acabar. Porque é você, pelo seu filho, é igual você fala com a sua menina. É o que? Você sabe descrever a sua filha totalmente. Mas se você fosse esperar por alguém, Aline, eu tentei esperar, eu tentei buscar ajuda, né? E vou falar uma coisa para você, que se não fosse Deus, eu tateando no escuro, com uma venda nos olhos, que eu não conseguia achar coisas, e Deus mostrando milagre a cada dia, me fazendo encontrar coisas, eu não sei o que teria sido de mim. Porque eu não sabia nem onde buscar, né? É a mesma coisa comigo, eu não sabia aonde buscar. Então, aí foi aonde que foi surgindo o quê? A minha vontade de aprender e para ajudar. Eu falo, Aline, que eu queria muito ter um suporte hoje que eu dou para algumas mães nos atendimentos que eu faço. Eu falei, gente, eu queria ter tido esse suporte. Só que a gente também encontra a barreira, Aline, muitas das vezes, do que a mãe também não quer esse suporte.
A aceitação, aquele momento do luto que as pessoas falam. É aquele momento de negação, né? Sim. Não. Muito comum. Na minha família, todo mundo fala tarde. Na minha família, todo mundo andou tarde. Tudo. Então, assim, fica muito difícil também para o profissional, falando agora para o lado profissional, fica muito difícil também para a gente entrar em relação. Mas quando você encontra uma mãe que te dá abertura, fica tão leve ali, fica leve para você, fica leve para a criança, né? Fica leve para a mãe. E geralmente a gente encontra isso nas mães mais experientes. A gente não encontra em profissionais. Não. Os profissionais, eles fazem isso aí, dão uma cartilha e pronto. Agora, hoje nós, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, nós estamos buscando crescimento como nunca. A gente vê nos nossos grupos. São colegas que sabem mais um pouco que a gente, que dão um curso, a gente vai lá, estuda com ele, e depois outro colega que sabe uma coisa que a gente não sabe, a gente vai lá, estuda com ele, e assim a gente vai aprendendo, porque a gente quer estar junto desses pais. E a maioria dos psicopedagogos e neuropsicopedagogos são tios, pais, avós, irmãos de pessoas atípicas, né? Exatamente. Aline, eu falo que, assim, o olhar que tem diferenciado é alguém que tem alguém na família. Se não tiver alguém na família, alguém muito próximo e tudo, o olhar não é o mesmo, Aline. Não adianta não falar que é, porque não é. A gente sabe disso. E a gente, hoje a gente presencia, né, você nos seus atendimentos, eu nos meus atendimentos, nas escolas, e tudo a gente presencia, assim, algumas mães estão gritando por socorro, gritando literalmente por socorro, para onde eu vou, para onde que eu vou correr, tudo. E tem muitos profissionais que não sabem fazer isso. Não sabem. Até abordar a escola, até quando eles vão abordar a escola, eles vão muito profissionais, né? E aí não conseguem a inclusão. Eu tô falando porque dia 19 de fevereiro foi meu aniversário e eu tive um embate numa escola na minha cidade. Foi uma coisa assim que me cansou muito, me desgastou muito, e não foi pela minha filha, foi por um paciente. E eu tava com os pais desse paciente lá, e foi desgastante, e era como se eu estivesse lutando pela Sofia. É muito diferente o nosso olhar. É muito diferente o nosso olhar. E eu falei, e a gente tem, Aline, 3 casos. Eu estava conversando com uma diretora de escola ontem, de um caso também, a gente comentando de escola, como que a demanda está crescendo muito, como nós temos, a situação, nós temos profissionais em final de carreira, estou em final de carreira, já não quero problema, já não quero saber. Nós temos profissionais que não aceitam literalmente a inclusão, que acham que os meninos não deveriam estar ali. Nós temos os profissionais novatos que estão entrando, que a faculdade também não nos ensinou e está achando que a escola é tipo carrossel, né? A escolinha antiga do carrossel. Isso e aí. Nós temos os profissionais também que não querem buscar, que não vai tirar dinheiro do bolso para poder investir, porque acha que, né, não vale a pena investir. Só que eu falei com ela, falei assim, olha, a nossa clientela, então, minha filha, é hora do pessoal se retirar, né, de sala de aula, porque a tendência, Aline, é só aumentar. Não é diminuir, a gente sabe disso. Com certeza, com certeza. Hoje eu estava ouvindo o Lucelmo Lacerda falando de uma legislação que foi modificada, e aí ele falou do Parecer 50, que a gente estava conversando, né, sobre o Parecer 50, e que o atraso que é você colocar pessoas junto a pessoas que têm necessidades específicas, né, para aprendizagem, com pessoas que não têm competência para ajudá-la, né? A gente não sabe que movimento que está se fazendo no Brasil, e, gente, olha, quem tá na live, presta atenção nesse movimento. Estão maquiando a educação especial, né? Hoje você tem acesso rapidinho aos cuidadores, mas você não tem acesso a um profissional de ponta com especialização para tratar daquela pessoa com a mesma facilidade. Você não tem acesso a um cuidador, a um acompanhante terapêutico, ABA, para estar com aquela criança nas suas necessidades. Então, hoje, você tem o cuidador. E aí, então, a
a política, né, da educação especial, ela vai se gabar disso. Não, a gente está tendo pessoas junto com essas crianças para fazer a inclusão. Que inclusão é essa? Que inclusão é essa? Onde está o desenvolvimento dessa criança para autonomia? Quando você bota um cuidador, que é o contrário, é o revés disso. Né? A criança consegue ir ao banheiro sozinha, a criança às vezes consegue lavar o rosto, a criança consegue lavar os óculos sozinha, e ela está com um cuidador para fazer isso tudo para ela. Né? Então, assim, hoje a política, a demanda está crescendo e o movimento está andando para trás, né? Infelizmente, Arlete. E hoje a sua filha, depois desse tempo, ela terminou a escolaridade. Como é que foi esse caminhar dela? A Aline, ela ficou nessa escola, né, que ela amou, ela ficou até, eu acho que é os 17, né, Isa? Acho os 17, que foi mantendo porque ela era apaixonada, eles gostavam muito dela. Ela se tornou praticamente uma monitora da escola, que ela conhecia Parabéns, todos os Duda! Hã? Parabéns, Duda! Obrigada! Ela conhecia todos os pais, ela conhecia todos os alunos, ela chamava no portão. Então, assim, essa questão da alfabetização, a minha preocupação mesmo, Aline, era com a socialização. Hoje, assim, a socialização dela é maravilhosa. Eu não me preocupei com a alfabetização. E hoje a Duda tem as obrigações dela em casa, Aline. Ela tem. Eu não faço, eu vou deixar ela falar as obrigações dela em casa. Isso, eu ia perguntar agora para ela. Isso. O que você faz em casa, Duda? Uma cama sozinha. Fala algo. Uma cama sozinha. Eu uso no lixo. Uma cama sozinha também. Para lavar vida. Arruma a cama da minha mãe. Uma cama da minha mãe. Você arruma a cozinha. Ela É tá falando mesmo? ali que ela arruma a cama, ela tira o lixo, ela enche os lixos, tem que colocar. Isso. E deu para entender direitinho? O que ela Muito, deu para compreender tudo, deu então... tudinho. E ela já aprendeu assim alguma coisa de fazer alguma culinária, alguma coisa, um sanduíche? Não, ela vai lá, pega o presunto, ela não gosta muito dessas coisas, Aline. Ela não gosta tem seletividade. Ela gosta de Não, ela gosta de comer, ela não é muito de fazer, não, sabe? Aí ela tem que mandar ela fazer. Começa a fazer vai fazer, porque é sua obrigação. Lá em casa ela tem a obrigação dela. Então ela sai de manhã. Então ela faz um sanduíche. Já fica toda arrumada, sabe? Mas assim, eu tenho medo. Aline, eu vou te falar assim, de coração, a superproteção fala mais alto do que muitas vezes. Eu falei assim, mas outro dia meu marido até me corrigiu em relação. Que eu falei com a mãe que ela tinha que trabalhar a independência, né, da filha e tudo. E a Duda com dificuldade para abrir uma sacola de pão de forma. Aí eu falei assim, não, Duda, peguei da mão da... deixa que eu vou abrir para você. Meu marido só olhou para mim e falou assim, deixa que ela consegue. Aí eu fiquei assim, ai, que vergonha, eu falando com a mãe para poder trabalhar a independência. Mas às vezes o instinto de mãe, né, Aline, fala muito mais alto na gente, no querer ajudar, né, do que com certeza. Toma banho sozinha, né, a roupa sozinha, tudo, né, Duda? Sim, mãe. Só não deixa sair sozinha, que eu vou com medo. Não, essa autonomia dentro de casa é bom que ela tenha mesmo, sabe? Às vezes eu me pego também fazendo alguma coisa pela Sofia, mas eu logo falo, não, isso aqui acredito que ela possa fazer, e se ela não pudesse acontecer algum problema, eu tô aqui, né? Eu tô aqui com ela. Porque a minha filha, ela tem mania de subir em árvore, né? Então ela sobe lá no topo. E graças a Deus nunca caiu. Então, assim, o tombo em casa sempre vai ser muito menor, né? Então, eu deixo fazer as coisas. Ela não gosta muito não, mas também deixo. E aí, então, ela terminou a escolaridade. E aí? Duda teve uma outra rotina. Isso, aí ela saiu dessa escola regular, foi para a PAI, né? Ficou na PAI já, com porque quantos já anos? Com 17 para 18. Mas ela não se adaptou, Aline. Não se adaptou. Não é? Não. Porque, tipo assim, eu tinha alunos mais comprometidos, sabe?
e ela não se adaptou, porque acostumado com as crianças que ela estava na escola, ela não se adaptou. Aí ela começou a chorar, querer não ir. Aí eu tirei. E como eu tenho a escola, né, para quem não sabe, eu tenho uma escola particular, né, sou gestora dessa escola, ela começou a ir para a escola comigo. Então, hoje ela fica lá na escola, né, ela me ajuda lá na escola, e ela estuda como os meninos, porque eu tenho que comprar mochila, Aline, tenho que comprar apostila, caderno, material. Ela se sente uma aluna mesmo da escola, entendeu? Então, assim, aprendeu a fazer letra cursiva, que ela não sabia, por estar na sala de aula com uma professora que é alfabetizadora também. Então, ela fica lá na salinha. Então, assim, a letra cursiva dela é maravilhosa, aprendeu. Então, Que assim, hoje ela fica lindo. lá na escola comigo, né, Ela Duda? escolheu, ô, Duda, você tem uma. Qual é o nome da sua professora? Fala o nome. Liliane. Ah, então ela escolheu uma professora fixa para ela ficar. Sim. Isso, é a Liliane, mas ela tem aquela coisa também que a professora é só dela, sabe? Aí você tem que trabalhar, sabe? Que a professora é de todo mundo, sabe? Sim, Porque sim. quando ela ama demais da conta, tudo dela é muito intenso, sabe, Ali? Então, É assim, a muito gente fica. intenso. Isso. Aí ela já tá com essa professora há anos, as turmas vão mudando e ela lá com a professora, com a Com a mesma professora. professora. Isso. Agora me conta uma coisa aqui, uma curiosidade, já que a gente está nesse mês, né? O que foi passado para você em relação à saúde dela? Quais foram os exames que você teve que fazer assim que foi descoberta a síndrome de Down? Quais foram os exames que o médico fez para descartar possíveis problemas de saúde? Porque é comum ao síndrome de Down. A síndrome de Down, gente, é uma síndrome, né? Então, cada um, existe um monte de características que pode estar em um, não estar no outro, né? E na Duda, como é que foi esse rastreio? Aline, na época, o que ela fez mesmo na época foi o teste do pezinho, né? Que toda criança faz, mas em específico eles não pediram. Depois a minha mãe, como é auxiliar de enfermagem, foi, né, entrou na área da saúde e tudo, e aí nós fomos buscando, que minha mãe falou assim, Arlete, vamos levar para fazer isso. Partiu de nós mesmo, fazer eletro, essas coisas assim, porque a pediatra nunca pediu exames dela. Foi tudo, a gente, né, minha mãe falando e a gente levava. Então, assim, fez eco, que eu lembro, foi eco, assim, exames mais complexos que ela fez foi eco para saber do coração. Mas outro exame específico ninguém nunca pediu para ela, nenhum pediatra pediu. Por isso que eu falo assim. Pode falar. O exame de sangue dela, o hemograma completo, sempre veio direitinho? Sempre. Agora, isso, quando era mais nova, assim, nunca teve anemia, essas coisas, nada disso, não. Aí agora deve ter uns 5 anos, mais ou menos, que ela tá com a tireoide, né, tratando a tireoide. Então, assim, porque ela era muito magrinha e tudo, de repente engordou demais, então da questão da tireoide. Mas a tireoide é uma glândula que ela, no síndrome de Down, há uma prevalência muito grande de pessoas que estão na síndrome de Down com questões de glândula tireoide, né? Então, hoje ela apresentou. Desde quando que ela apresentou essa questão da glândula tireoide? A Aline deve estar uns 5 anos. Uns 5 anos que eu levei no endócrino, porque eu achei que ela estava engordando demais, mas não era questão de engordar, era questão por causa da tireoide. Isso, então, assim, sobrepeso também é comum, sobrepeso. E os pés dela, articulações? Não reclama de nada. Tem uma articulação, minha filha, ela faz cada coisa, assim, além dela não reclama de quando acontece de reclamar alguma coisa, você pode saber que ela tá passando, assim, um mal terrível, sabe? Sai correndo, né? Isso, realmente, da última vez que ela passou mal, agora que a gente foi descobrir que ela estava com pedra na vesícula e teve que fazer, ela desmaiou em casa e literalmente eu chamei o bombeiro, porque mãe, você sabe que perde o jogo ali, perde tudo, então ela desmaiou e eu chamei o bombeiro.
Porque ela teve já, Aline, quando foi mais nova, já teve parada cardíaca, já teve parada respiratória, mas assim, ficou internada, mas nada tão sério assim que é um problema sério do coração que a gente vai ter que tratar durante coisas. Mas foi por quê? Ela aí, quando era. Porque ser muito gordinho, o pescoço da síndrome de Down, quando é bebê, né? Fica praticamente enterrado aqui. Ela era muito gordinha. E ela gripou muito. E nisso ela ficou muito tempo internada e tudo. Então, ela teve uma parada respiratória, porque faltou o oxigênio para ela, porque de tanto catar. E ela chorou, perdeu a veia. E aí a enfermeira foi insistindo, pegar a veia, foi chorando, chorando, chorando. E aí teve. Mas, assim, problema sério mesmo, assim, graças a Deus, que a gente vê realmente, né, geralmente na síndrome de Down. Eu não posso falar que ela tem ali. Entendi. E aí, nesse dia da pedra, tirou a pedra? Tirou. Operou? Ela operou a vesícula, tirou as pedras, tinha uma pedra enorme. E como é que foi esse controle dela? Ela entendeu a dor ou ela simplesmente desmaiou? Simplesmente Como é que é o sensorial dela? Ela sentiu, falou, mãe, barriga tá doendo, que tudo ela fala que tá com cólica. Então, assim, tudo fala que ela tá com cólica. Mãe, cá, cólica. Aí eu dei o remédio para ela, que o médico já tinha receitado, porque até no momento era cólica, né? Aí dei o remédio que o médico tinha receitado para ela e tudo. E depois ela foi e vomitou. Na hora de vomitar, eu falei assim, não, agora vamos tomar um banho. Aí na hora que eu fui dar um banho nela, ajudar no banheiro, ela já desmaiou. Aí na hora que ela desmaiou, né? Aí meu marido perde muita noção. Aí chamou a vizinha dos fundos, do apartamento dos fundos, a vizinha que ligou pro bombeiro, porque eu estava tentando acordá-la, que eu não sabia o que tinha acontecido, né? Aí ficou internada e foi fazer ultrassom, não internaram ela, depois mandaram, porque o hospital não fazia ultrassom. Eu fui fazer ultrassom particular e aí descobriu que ela estava com uma pedra. Ah, isso aí. Isso aí. Entendi. E nesse... Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, sim. Ah, tá. Então, nesse período dela de crescimento até a adolescência, ela foi uma criança amável, uma criança querida. Ela é uma querida, né? Mas a gente está falando do histórico dela. Você sentiu alguma diferença dela quando entrou na puberdade? Como é que como é que a gente pode falar assim? Vou falar de uma forma generalista, né? Mas só para a gente poder entender um pouco. Como é a adolescência do síndrome de Down? Como é que é essa entrada na adolescência? Você notou alguma diferença? Não, Aline, não. Ela teve uma fase, vou te falar como começou. Olha só. Ela menstruou com 9 anos. Olha só, 9 anos. Cedo. Muito nova. Aline, foi um desespero. Porque ela chegou em casa, né, foi tomar banho, deixou lá a calcinha suja jogada no banheiro. E eu cheguei da escola, aquele negócio, eu achei que alguém tinha feito alguma coisa, que ela tinha machucado. Chegou a me dar uma dor no peito. Pois é, minha mãe desesperada e eu desesperada, querendo saber se aconteceu alguma coisa na escola, porque ela vinha de Topic e tudo, aquele desespero todo. E tudo, aí nós levamos ela no outro dia no pediatra, né? Nós não levamos nem... Quanto que a gente ia pensar ginecologista, né, Aline? Com 9 anos, né? Muito nova, né? Aí o pediatra foi e falou, né? Que ela tinha ficado menstruada e tudo, que poderia dar uma medicação para ela. Mas eu falei assim, não, vamos ver primeiro como que ela vai adaptar. Expliquei para ela, Aline, como que usava, né? O absorvente. Nós explicamos uma vez para ela, nunca mais teve problema. Então ela já se levanta e diz, mãe, menstruada, não pode. Aí ela sabe, sim, a questão da higiene, foi tudo normal para ela. Teve uma fase que você está falando da adolescência, ela fala muito, ela conversa com os outros, comigo não. Mas aquela coisa, vou namorar, quer namorar. E assim, só que eu falo assim, não está na idade de namorar, você vai namorar quando tiver 40 anos. Aí teve um dia que ela levantou e falou assim, mãe, já tem 40 anos? Com meu marido, já tem 40 anos. Ele falou assim, não, você não tem 40 anos. Então, assim, por essa questão, Aline, assim, ela só vai nos lugares que eu vou e tudo. Eu não sou essa mãe, assim, de solta, até por aqui na minha cidade, eu vejo em outras cidades, né, acompanho alguns grupos e tudo, tem muitas mães que se reúnem com os jovens mesmo de síndrome de Down.
E aqui na minha cidade são poucos. Que eu conheço Entendi. mesmo que tem da idade dela, acho que tem 4 ou 5, não sei. Então, assim, não tem aquele. E não são pessoas que eu conheço porque estudou na escola dela, outro na PAI, entendeu? Mas, assim, não tem esse grupo que eu vejo que nas grandes cidades faz, que tem essas comunidades, né? Que eles fazem, tipo uma comunidade mesmo, onde eles passam ali aprendendo as coisas, né? É uma profissão, um artesanato, alguma coisa que já não tem esses grupos de síndrome de Down, não. Hoje, o que tem Olha, que eu não sei o nome do projeto que acontece na PAI para os jovens, mas não é específico com as crianças, né, com síndrome de Down. aí ela não gosta de ir, né? Não, Então, eu não. fui tentar, no caso do autismo, que é mês que vem, né, gente? Mas eu fui Aham. tentar, eu ia falar assim para você, poxa, tenta na sua escola fazer num horário diferenciado Uhum. aí, o primeiro encontro, né, de jovens e adolescentes síndrome de Down, de repente dá certo. Aí eu me lembrei de uma experiência, olha só, gente, o autista, ele tem a dificuldade já ele gosta de gente, tá? Não é que ele não gosta de gente, muita gente se engana, né, achando que ele não gosta do contato. Ele gosta, mas ele não sabe muito bem ali gerenciar a inter-relação dele, né? E aí, quando a minha filha entrou na adolescência, ela tinha muita dificuldade dessa inter-relação. E aí, o que eu fiz como mãe protetora? Eu abri um grupo de adolescentes. Primeiro, eu abri um grupo de mães de autistas, joguei no Facebook. No mesmo dia, mais de 60 apareceram. Foi uma benção. O grupo foi ótimo. Aí, os que tinham filhos adolescentes, falei, gente, vamos abrir um grupo dos nossos filhos? Um grupo de WhatsApp? Olha, as mães forçaram os adolescentes a entrarem. Pergunta se eles falaram alguma coisa, gente. Ninguém. Que fiasco que foi, gente. Que fiasco, tá? Aí foi horrível, não deu certo. Mas hoje ela interage tudo com outros adolescentes e tudo mais. Mas não dá, forçado não dá, gente. A gente vai Não dá. forçar, dá ruim. E E a com ela Duda, além de ah, qualquer ambiente que ela chegar, ela pode nunca ter te visto na vida. Que ela senta ali e bate altos papos com você, tipo assim, como se conhecesse já. Para você ver, o dia que ela estava internada, ela tem uma coisa com ela da pulseira da amizade. Todo mundo que ela conhece tem que dar uma pulseira da amizade para ela. Minha filha, lá em casa está cheia de pulseira da amizade. E no dia que ela ficou internada, ela conheceu uma senhorinha, a senhorinha veio até falecer e tudo. A senhora ficou encantada com ela, elas tinham marcado até de ir a uma cidade próxima. Ela convidou a Duda, quando saísse do hospital, para ir na casa dela tomar o café com ela, que ela queria um café da tarde com a Duda. E ela mandou a filha dela trazer uma pulseira lindíssima de prata para a Duda, que é a pulseira da amizade. E a Duda não esquece. Então, assim, a qualquer lugar que ela chegar, ela começou, ele te viu 2 vezes. Tem que ter uma pulseira da amizade. Olha aqui. Aí ela tem a caixinha dela, a pulseira da amizade. E ela lembra de todas as pessoas que deram a pulseira da amizade para ela. gente, ela Manda olha seguir para a no pulseira, Instagram, ela sabe cada uma. sabe? E ela sabe. E outra coisa, Aline, eu particularmente com Instagram, rede social, essas coisas, eu não sei. Ela mesma, não sei como, tá? Ela cria os Instagrams dela. Quando a gente assusta, ela já tá com 2, 3, 4, 5 Instagram. Ela mesma faz. Aí tem que ficar vigiando ela, porque ela faz. Sim. A gente, aí, tipo assim, a minha filha, Maria Luísa, mãe, eu falei assim, Maria Luísa, como é que essa menina fez? Porque eu não sei fazer. Ela falou assim, mãe, coisas que a gente não tem resposta, mas ela fez. Então, assim, tem que ficar, porque ela ama rede social, ela ama tirar foto, aí ela conhece a pessoa, conheceu você aqui, ó, minha pulseira da amizade, e segue no Instagram, tá? Duda Vaz. Aí ela vai lá e coloca e faz todo mundo. E se ela tiver, ela vai procurando no Instagram, faz seu nome e vai procurando, ela não sabe escrever, até achar você. Até achar. Olha, A amiga dela falava gente. lá. Duda, tô com ciúmes, olha lá, a Marilene tá com ciúmes da pulseira da amizade, ó. Eu vou, quando eu for aí, eu vou levar uma pulseira da amizade para Duda. Então, a adolescência dela para a infância, você não notou muita diferença, a não ser essa Não, questão de querer namorar e a menstruação, então, para ela não foi um fator assustador, não. né? E quando ela passou da adolescência para a juventude, que ela se viu sem a escola, você notou alguma emoção mexida ou foi tranquilo também? Não, não.
Aline, não notei, eu falo para você assim, não notei, ela é muito sociável, ela não, tudo para ela é aquela criança assim que tá bom. Ela se adapta ao ambiente muito fácil. Eu acho que é por isso que eu não tenho essa dificuldade com ela. Porque qualquer lugar, igual eu tô te falando, qualquer lugar que eu chego com ela, ela faz amizade com todo mundo. Só não faz com cachorro, porque ela morre de medo. Mas assim, com todo mundo, Aline, todo mundo. Ela faz amizade com todo mundo. E quando você percebeu, assim, a linearidade da Duda? Então, a Duda não passou por esses momentos de mudança, né? Essa parte emocional dela não foi alterada com a adolescência, com a juventude. Quando que você viu essa Duda que está aí hoje com você apontar? Ela era criancinha pequena, 5, 6 anos, 7, 8, 9, 10, 11. Quando que você viu essa Duda acontecer? Eu acho, Aos 11 anos? Aline, eu acho assim, eu acho que desde assim, uns 5, 6 anos, porque eu falo assim, porque antes disso era muito pequenininha, né? Muito, né? E dependente. Eu acho que a partir do momento que ela já pegou ali a dependência dela, para você ver, ela não fazia xixi na cama, nunca foi de fazer xixi. Quando ela largou a fralda ali, ela já conseguia acordar no meio da noite, ir no banheiro sozinha. Então, assim, ela sempre foi muito independente. Eu não tive que trabalhar, assim, trabalhei, Duda, se você não sentir vontade de xixi, vai ao banheiro de noite. Tanto é que ela levanta à noite, ela nem acender a luz, ela não acende. Ela vai, ela não gosta de que acenda a luz, então assim, ela vai no banheiro, se ela tiver que ir à noite, ela vai com a luz apagada. Então, essa independência dela, a gente foi trabalhando nela, e uma coisa que eu não esqueci, Aline, que eu falo, teve uma conversa que a psicóloga falou comigo, um dia ela falou comigo assim, e a Duda vivia quando era mais nova, questão de bronquite, né, ficar resfriada, porque minha região antigamente era muito fria, hoje não é mais, mas era muito frio. Ela falou comigo assim, mãe, o dia que você tirar a Duda debaixo da bolha que você colocou, ela vai florescer. Porque o que acontece? A Aline, eu super protegia demais. Tipo assim, o frio estava vindo lá em São Paulo, como a gente fala aqui, a Maria Eduarda já estava toda agasalhada, aquela super proteção de mãe também. E aí eles estão falando assim, olha, ela tem que ter imunidade, né? Falando tudo. Porque a gente, como mãe, a gente não pode esquecer disso, né, Aline? Sim. Que a gente estuda e protege também. Sim. E agora você falou que tem outra filha, né? Sério. Quantos anos ela tem? 30. Olha, ela é mais velha que a Duda. Isso, é mais velha que a Duda. É a super protetora da Duda. Só tem elas duas. Só as duas. Eu pensei que ela tivesse vindo depois da Duda. Então não houve questão. Ela sempre foi uma protetora da Duda. Não houve aquela coisa da. Em relação a. Assim, ela via que você tinha que dar mais. Porque são 2 anos de diferença só. Né? Ela também era um bebê quando a Duda nasceu. 4 anos, né? Porque a Duda tem 27, a Maria Luísa faz 30. Não, é porque eu já tô contando 28, que você falou pra mim que ela ia fazer 28 agora. Então são 3 a 4 anos de diferença, né? Isso. E a Maria Luísa aprendeu a lidar com ela junto comigo. Nós duas aprendemos juntos. Então, assim... E como é que você conversa com ela? E você fala em relação ao quê? Com quem? Assim que você teve que passar para outra filha, que a Duda tinha síndrome de Down, que ela era uma pessoa com as suas próprias características, que não eram as mesmas características que ela... ou ela notou, ou você conversou. Como é que foi isso? A gente quer saber, assim, para um irmão considerado típico, como que a gente conversa isso? Aline, eu vou ser muito sincera com você. Eu não tive essa conversa com a Maria Luísa. Eu acho que a Maria Luísa percebeu por falar, todo mundo falar, porque foi um comentário geral. A filha da Arlete nasceu com problema. E as pessoas falavam assim, né? Nasceu com problema, né? Nasceu com problema. Então, assim, eu nunca tive essa conversa com a Maria Luísa. E a Maria Luísa, assim, eu criei a Maria Luísa na seguinte forma também, assim, muito reservada. Tem coisas que precisa saber, tem coisas que não precisa. Mas eu também não tive
essa maturidade para poder falar. Tem coisas que hoje eu faria diferente. Só que na época também Mas eu você tinha foi maturidade, mas foi maturidade que você não teve, ou você estava no fronte ali de guerra, tentando entender aquilo tudo, assimilar, dar o melhor para Duda? Eu acho que é isso, foi a falta de maturidade, não pensar na Maria Luísa e também não pensar como que ia ser dali para frente. Porque eu não sabia ali. Eu não sabia, eu Justamente. não tinha, tipo assim, eu não tinha eu não vi uma luz no fim do túnel. Eu Sim. não vi, e não tinha ninguém para informar. Aline, você sabe hoje a dificuldade que é para a gente sentar com alguém e explicar realmente para a gente, olha, seu filho tem isso, a característica é essa, vai ser dessa forma. Você imagina, eu não estou te falando que eles nunca pediram um exame específico da Duda. Mas o que eu quero te dizer é isso para você e para quem está nos ouvindo. Não é falta de maturidade, sabe? Maturidade você tinha, você criou suas filhas muito bem. A questão era, é verdade, hoje você não só cuidou delas muito bem, como hoje você cuida de outras crianças, você tem uma escola, você tem um espaço, né? Então, assim, você cuidar está em você. Mas eu acredito, eu vendo um pouquinho de mim, o médico uma vez falou assim, a gente tem que cuidar aí de você, hein, esse TDAH aí, porque eu tenho TDAH impulsivo, né? E eu falei assim, ele falou que eu tava muito agitada, né? E ele falou assim, a gente precisa cuidar disso. Eu falei, cuida não? Não cuida não. Porque nesse momento que eu tô, a coisa tava tão preta pro meu lado, com o negócio da Sofia. Eu falei, nesse momento que eu tô, doutor, eu preciso estar exatamente como estou. Porque hoje, o que me faz ir à frente, correr atrás de tudo que eu preciso correr com a Sofia, a cada não que eu recebo, o que me faz ir à frente, atrás de um sim, ou atrás de me virar na situação, é o desespero. Deixa essa força fluir. Não vou me cuidar agora. Então, assim, às vezes, a gente tá tão desesperado, assim, desespero que eu digo de correndo atrás, sabe? Não pode parar. Que eu acho que se alguém me desse um calmante naquela hora, eu ia falar assim, não quero. Eu preciso continuar dessa forma. Eu não quero um calmante, o calmante vai me atrapalhar. Entende? Então, talvez, quando você teve a Duda, você olhou para sua outra filha, Maria Luísa, né? E não foi assim, sem maturidade. Não, ela foi acompanhando o vai da valsa. Ela foi acompanhando contigo ali, como você falou no início. A gente foi lidando com a situação juntas. Ela foi aprendendo comigo, né? Então, não foi você não ter maturidade. Foi você falar, filha, vem junto. Vem junto, vambora. Eu acho que é mais por aí, sabe? Aline, e eu vejo assim, a preocupação que a gente tem sempre fazer, a gente que é profissional, e fazer melhor, como se estivesse fazendo para os nossos filhos, porque nosso olhar é diferente. Quando a gente pega, você sabe, né, nós já falamos isso no início, quando a gente pega para poder fazer, a gente faz com muito amor. A gente queria, não, eu estou fazendo como se eu quisesse que fizesse com meu filho. Eu queria que fizesse com a Sofia dessa forma. Eu queria que fizesse com a Duda dessa forma. Com certeza. Então, isso motiva muito a gente. E em 2023, eu participei de um congresso em São Paulo, e o doutor Tiago Castro que deu a primeira palavra. Tem uma frase dele que eu guardo, eu falei que essa frase eu vou guardar para mim, que me fez isso. Depois, assim, as pessoas falam, eu voltei no congresso, eu fiquei uma semana sem conversar direito com ninguém. Ele me deu uma chicotada, mas uma chicotada, assim, sabe? Mas não é em relação, tipo assim, que eu estava fazendo alguma coisa errada, não. Mas eu aprendi a olhar para a Maria Eduarda de uma outra forma. Porque eu, além de preocupar com a Maria Eduarda, eu estava querendo ajudar as outras pessoas demais. As pessoas não entendem que eu estava querendo ajudar, achando que é a que sabe tudo, a que quer dar pitaco na vida, a que vê problema em tudo, que vê transtorno em tudo. Então, assim, e eu fiquei uma semana, e você pode perguntar à minha filha, os funcionários, eu fiquei uma semana, assim, muda, que tipo assim, mudou a minha vida da água para o vinho em relação ao pensamento da Maria Eduarda. Então, a gente, Aline, quando tem também uma criança atípica que depende de nós, igual você não tem outro filho, você só tem a Sofia, você já pensa, eu estou envelhecendo. E aí? Como que vai
ficar Sofia. Perfeito, eu ia fazer essa pergunta para você. Como que você lidar com isso? Aline, eu já sofri muito. Eu tive um tempo, eu fiquei ansiosa, eu tinha na minha cabeça que em 40 anos eu ia morrer, e eu já pensava como que ia ficar a Maria Eduarda e tudo, e aquele negócio, hoje não. Hoje não, hoje eu tenho a minha filha. Eu falei assim, gente, se acontecer algo hoje comigo, a Maria Eduarda tem a Maria Luísa, que a minha outra filha chama Maria Luísa. E meu genro é apaixonado com a Maria Eduarda e a Maria Eduarda com ele. Mas assim, para você, Aline, eu imagino que você não tem ninguém, né? Você não tem outro filho para poder compartilhar. Eu vejo, é o quê? Quando eu converso com as mães, eu falo assim, mãe, eu sei de toda a sua ansiedade. E quando eu falo isso, Aline, eu não estou falando da boca para fora. Porque eu também passo por essa ansiedade. Eu sei que hoje eu tenho minha filha para poder ficar, mas a minha filha também não vai ser eterna. Não é? A gente fica com essa Arlete, olha só, insegurança. a gente vai ter agora, não estou vendendo jabá não, tá, gente? Quem está aqui, às vezes, é até do curso. Eu vou ter um curso agora chamado Genograma e Mapa da Rede, né? Uhum. Quando a gente faz o genograma, que é o estudo ali da parentalidade, né? E o mapa da rede, as pessoas que estão envolvidas na vida dessa família atípica, na nossa profissão de psicopedagogo, neuropsicopedagogo, psicólogo, a gente não faz isso à toa. A gente abre o olhar da família para com quem a família pode contar, né? Então são recursos extremamente necessários para a gente ajudar a família a entender com quem ela pode contar. E hoje a Sofia, ela é filha única, mas eu tenho assim pessoas com as quais eu posso realmente contar, como eu contei quando quase morri da Covid, sabe? Eu tenho hoje um grupo de apoio. A fazer esse cinturão de apoio é muito importante, sabe? Porque nenhum de nós vive para sempre. Não. Às vezes a gente fala assim, vai ficar com fulano, vai ficar com ciclano, vai ficar com... Então, assim, primeiro a gente tem que contar com o Senhor na nossa vida, porque o Senhor nos deu como presente, né? E a Bíblia diz que a herança do Senhor são os filhos, né? O fruto do nosso ventre, o seu galardão, ou seja, o nosso prêmio são os nossos filhos. Ele não vai abandoná-los, né? E segundo, que a gente precisa fazer o nosso próprio genograma, o nosso próprio mapa da rede, para entender com quem a gente está podendo contar nessa vida, né? Porque eu acredito assim, igual eu perguntei para você, e aí, você já pensou na sua finitude? A sua finitude, não é a finitude do mundo, não é a finitude da tua família, não é a finitude das pessoas que você conhece, dos seus melhores amigos, né? É só a nossa. Então, assim, a gente às vezes se põe num lugar de salvador, né? Eu sei, porque eu sou mãe atípica. Às vezes a gente põe em lugar assim, gente, sem mim a Sofia não é nada. Oh, meu Deus do céu, bate na boca, né? Então, isso alivia um pouco, sabe? A nossa carga nesse sentido, porque tem uma frase que diz que a mãe atípica não pode morrer, não tem direito de morrer, né? A gente acha isso, que nós, mães atípicas, não temos o direito de morrer, né? Não, nós temos o dever de fazer viver, né? Igual você falou, hoje eu estou com a minha filha, estou plena. E se um dia eu não tiver, ela vai estar plena. Confiar nisso, né? É muito Exatamente. bom. Eu vejo assim hoje. Hoje eu vejo assim, né? E prepará-los, né, o Aline, para o mundo. Por mais que a gente vê com a maldade, eles não têm a maldade que as pessoas têm. Você sabe disso. Eles não têm a maldade. O que às vezes assim me prende muito de falar, você não deixa a Duda sair, que não vai sair, eu não deixo na padaria sozinha. Assim, eu conheço o coração da minha filha. Amiga, não pode deixar mesmo. Do rapaz que tá ali na esquina ali, eu não conheço. Então, se vou te contar uma história, Maria Luísa falou assim, mãe, nem pode contar isso não, Maria Eduarda é apaixonada, ela tá até aqui na live. Marilene Lô. A paixão da Maria Eduarda é a Marilene com a Maria Eduarda. A amizade delas, assim. E a Maria Eduarda morre de ciúme dela. Morre, assim. Ela acha que ela tem ciúme dela com as filhas dela, para você ter uma ideia.
Aí eu saí de casa, deixei ela, meu pai ia buscá-la para poder ficar na casa dele, porque eu saí muito cedo. Deixei, aí ele bate o interfone, né? A Duda abre a porta para ele, só pode abrir para ela, que ela já sabe. E aí meu pai ia buscar ela. A Aline, o que que ela fez? Ela fez o que que ela fez? Um pano de prata, que ela entrou na aula de pintura, tá pintando um pratinho, sabe? Fez um pano de prata, aí tá fazendo cada coisinha linda pintando. Ela não aguentou a ansiedade, porque agora ela tá muito ansiosa. Ela pegou esse pano de prata, Aline. Gente, é muito engraçado, nós quase morremos do coração. Ela se arrumou toda, pegou sacolinha de presente, colocou esse pano de prato, pegou a garrafinha de água, porque ela não aguenta ficar muito tempo sem beber água, pegou a garrafinha de água que ela tem e tudo. A Aline saiu da minha casa, atravessou o lugar que eu moro. Eu tenho medo de atravessar. Ah, não, tu tá brincando. A Aline, ela pegou o trajeto, da minha casa, o trajeto que eu fazia de carro, subiu, passou pelo meu trajeto de carro, todinho que eu fazia, e foi parar na casa dela. Ela saiu 7 horas da manhã e chegou lá 7 e pouca da manhã. 7 quanto? 7h40 da manhã e chegou lá 10 e pouca da manhã. Quase branca, sem ar, e com o pé todo cheio de bolha e tudo. E meu pai foi buscar, ela não estava em casa. Ligou para o meu marido disse, não está comigo, não. Minha filha, nós ligamos para um policial que é amigo, para você, será que ela não está na casa da Marilene? Não. Eu falei assim, não. A Aline subestima. Ela grava tudo. Você está louca? Ela vai parar lá do outro lado da cidade? Vai parar? Ah, não, tá não. Quando a gente liga... Claro que não tá, tu tá doida? Quando liga para Marilene, ela estava plena, absoluta, sentada no sofá da Marilene. E eu estava fora da cidade trabalhando, ninguém tinha me contado, porque o que eu ia fazer lá na outra cidade para vir para cá? E eles procurando ela aqui. A minha filha achou que um caminhoneiro tinha passado, tinha levado ela embora. A minha mãe, menina, ficou todo mundo doido. Aí eles só me ligaram depois para poder contar. Aline, ela fez o trajeto de carro todo e ela sabe, você, onde você passou? Eu subi, passei aqui, desci aqui, ela cortou a cidade toda. Eu falo, Aline, que Deus colocou um anjo do lado dessa menina o tempo todo até chegar na casa da Marilene. Ela é muito porque a minha inteligente, mas o mundo é muito mal, né? Esses caras muito noiados que tá tendo na rua. Aline, se alguém chegasse para ela e falasse assim, Duda, onde que você tá aí? Ela fala assim, a casa Milene, que ela fala, casa Milene. Aí eu falo assim, vamos passar por aqui, porque aqui é mais perto. Ela ia enfiar ela em qualquer buraco. Então, assim, eu falo que Deus protege ela demais da conta. Agora ela não fica mais, agora a gente não faz. Ela acorda agora, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, vai para casa da minha mãe, quando eu vou trabalhar, onde que vai tudo, a gente não deixa ela sozinha mais. Porque nunca fez isso. Mas o amor pela Marilene é tão grande, ela queria entregar o presente, ela não podia esperar a noite, que ela fez isso. Não foi, Duda? Ah, conta. Duda, meu amor, Duda, que dor. Tia Aline tá com o coração aqui doendo sobre isso, tá? Meu Deus, Duda. Você é meu Deus. Duda, faz mais isso não, porque hoje eu não sei nem se eu vou dormir. Aline, viu o que ela falou? Doce de coco. Você é um doce de coco, Aline. Você é um pacotinho de doce de coco, tá bom? Você é maravilhosa demais. Só que deu um susto tremendo, né? Cheguei a engasgar aqui de dor, gente. Meu Deus. A minha filha fez isso uma vez. Ela fez uma vez isso também. Ela ficava assim pra mim no carro. Mãe, se eu passar por aqui, ó, eu chego na casa da tia Cristina. Aí eu falei, Sofia, você nunca vai fazer isso. Para com isso, é perigoso, tá? Mãe, se eu passar por aqui, ó, eu vou pra casa da tia Cristina. De carro. E ela falava sempre isso. Um dia a tia Cristina me liga e fala assim, Aline, vem buscar a Sofia. Ela falou embargada. A Sofia tinha 5 anos. Aí eu falei, o que aconteceu? Ela brigou com a Júlia? Aí ela, Aline, ela saiu e a gente não encontrou. A gente saiu desesperado. A gente procurou ela dentro de casa, não encontrou. Quando a gente viu, o portão estava aberto. A gente foi encontrar com
ela em tal lugar, assim, assim. Menina, ela já estava virando para uma avenida perigosíssima para vir para casa. Olha, eu fui buscar a Sofia, mas a minha vontade era de virar ela do avesso, de nervoso. Você imagina, menina, é só Deus, né? Então, pois é. E eu liguei para a Marilene ficou. E a Marilene chorou. Marilene, tinha que ter ligado Marilene para ela, Marilene. Ô, Marilene, quando foi também conhecer a Marilene. A Marilene estava desesperada, chorando. Alex, não briga com ela, não. É muito amor que ela sente por mim. É muito amor brigando. Eu falei assim, Maria Eduarda, eu vou te bater. Marilene! Olha só, então Marilene faz parte aí da rede, né? Do mapa da rede. Faz aí parte do mapa da rede. A única pessoa fora da minha família que eu confio assim plenamente é ela, e ela tem 3 filhas. E o amor dela com as 3 filhas dela, da Marilene também, assim, é muito grande o amor que ela tem. Sabe, Aline? E eu fiquei naquele dia, eu falei assim com a Maria Luísa, que é a minha filha, tipo assim, Maria Luísa, nós superestimamos demais a inteligência. E a Aline, você pode estar conversando assim, tudo. Você acha que ela não está entendendo? Claro que ela está entendendo tudo. A minha menina falou, você conta pra ela que você gosta de uma fofoca, tá? Que você tem fofoca. Agora aqui, pra gente terminar, que são 21 horas e 2 minutos, conta pra gente, esse papo aqui a gente podia levar, ó, não fiz nenhuma pergunta do que eu ia fazer, mas assim... Nós vamos no curso. No curso, gente, o curso, essa é a primeira aula do curso, na verdade, essa live é a primeira aula. Nas outras aulas, a gente vai ver realmente ali, tintim por tintim, desde os gametas, o que acontece lá, até nas características, tudo. A gente vai ver, o curso vai ser denso, com como é que eu vou falar? Com conteúdo para vocês saírem do curso espalhando as boas novas de grande alegria, de que a gente pode contar com esses indivíduos, às vezes mais do que a gente conta com indivíduos considerados normais. Então o curso vai servir para isso. Mas durante o curso é óbvio, Alete, que você vai falar muitas suas experiências. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa, que agora esqueci, mas eu vou lembrar. Esqueci. Dinheiro. Conta pra gente sobre dinheiro. Ela conhece o dinheiro, ela gosta de comprar, por exemplo, você leva ela numa loja, ela compra, ela paga, ela recebe. Como é que é isso? Ela fala assim, pode comprar. Minha mãe tem Pix. Dá o cartão. Ela só Pix e cartão. Ela sabe da existência da bênção. Isso. Aí ela toda assim, não, pode comprar no Pix. Duda, o que vai comprar? Não, minha mãe tem Pix. Não, minha mãe paga cartão. Pix aí a Marilene... Só que dinheiro, boba. A Marilene puxando o saco da Duda. Ela falou assim, oi, deixa a Duda falar. Deixa a Duda falar também. A Duda já falou, você que não viu. Ô, Marilene, que susto, hein? Mas então, com dinheiro, como ela tá sempre com você, ela pede para passar o Pix ou para passar o cartão, né? Porque é melhor que dinheiro, Pix e cartão, né, gente? Vamos falar a verdade. Tipo assim, se minha mãe tem Pix, minha mãe vai pagando Pix. Né? Ela gosta de comprar coisas, ela tem essa coisa assim, eu quero uma blusa, ela tem o que ela gosta. Ela gosta, Aline, mas o que comprar para ela tá bom, sabe? Assim, ela chega numa loja, mas ela gosta assim, sabe, Aline? Eu tenho que estar ali remediando. Ela gosta de uma blusa laranja com a bermuda estampada, um tênis vermelho, sabe que negócio assim? Bem aquelas cores de... Aí eu tenho que ficar remediando assim, mas ela é muito vaidosa, ela gosta de maquiagem, ela gosta de fazer unha, gosta de salão, gosta dessas coisas tudo, é bem vaidosa. Bem vaidosa. E quando ela vai fazer maquiagem, você ajuda a ela ou ela faz a maquiagem? Não, ela faz. Na verdade, ela tem alergia à maquiagem. Aí eu podo muito. Mas ela quer passar blush, quer passar rímel, ela mesma quer passar batom, essas coisas, tudo assim. Ela ama essas coisas. Ama. Só que ela que legal. Fica pipocada aí, dá um tempo, aí depois deixa ela passar, porque tadinha, eu vou tirar isso dela, que ela gosta. Depois se pipoca, depois desempipoca e vamos embora. Tá bom? Não, e existem linhas hoje, assim, muito, muito antialérgicas mesmo.
são difíceis de achar até, mas existem assim, um blushzinho, uma basezinha, um negocinho assim, né? Pode ser que a gente ache para ela aí. Se eu achar, vou falar e vou comprar para ela um bem antialérgico também. Bem, eu acho que olha, alguém falou que ela adora comprar, Marilene. Duda é vaidosa. Muito legal, né? Gente, então eu acho que você quer... Arlete, vamos lá. Temos aqui, tô conjecturando, tá? Uma mãe que recebeu hoje, já recebe na barriga, né? O diagnóstico de um bebê que vem com a síndrome de Down. O que você falaria para essa mãe hoje com a sua filha com 28 anos? Linda, poderosa, andando sozinha. Aline, professora foi incentivada, minha filha. Aline, é tão difícil a gente falar assim, né? Porque as pessoas acham que é demagogia o que a gente vai falar. Mas ninguém escolhe ser uma mãe atípica, né? Eu acho que é presente, é bênção que a gente tem. Filhos, né? Igual você falou, os filhos são herança do Senhor, são a nossa herança mesmo. E como a gente fala, a frase que a gente ouve muito no autismo também, diagnóstico não é sentença. Você vê aí hoje casos, eu falo com você, a minha maior frustração seria o quê? De não ter preocupado na alfabetização. E eu sendo professora alfabetizadora, alfabetizando outras crianças, né, atípicas, e não ter feito isso. Porque eu acho que ela teria um futuro muito mais brilhante do que ela tem hoje, da independência dela. Mas eu vejo que por outros lados também foram outras coisas tratadas. Porque você vê hoje tantos hoje jovens com síndrome de Down, como o João Vitor Paiva, né, que agora está fazendo educação física, ele está fazendo o TCC dele, foi sobre síndrome de Down, sabe? Então, você vê tantas outras pessoas que tiveram, né? E às vezes também, Aline, às vezes as oportunidades, por terem essas oportunidades nas cidades. Então, terem esses centros específicos para síndrome de Down, ou que fosse para deficiência intelectual. Então, assim, eu não tive isso, mas eu me cobro também como eu poderia eu me cobrava mais, Aline. Eu falo para você que durante muito tempo isso me machucou muito, que eu acho que eu me dedicava pouco para ela, por né? Ter que trabalhar o dia todo para sustentar a casa, né? Porque eu criei elas até um certo tempo sozinha, com a ajuda ali dos meus pais me ajudando, mas a olhar, mas eu fui a responsável financeira, porque eu me separei muito cedo também. Então, assim, foi uma sobrecarga para mim muito grande, mas hoje eu vejo e eu falo com todo mundo que eu sou muito grata a Deus pelas filhas que ele me deu. Entendeu? Então, assim, diagnóstico não é sentença, o que a gente sempre usa no autismo, né, Ari? Então, como você vê também, como você em relação à Sofia, você também buscou muito em relação à Sofia. Tenho certeza que no seu interior, no fundo, você ainda cobra que poderia ter feito mais. Uhum. Não é? Sim. A gente não tem essa sensação, nossa, eu poderia ter buscado mais, eu poderia ter feito mais, mas não, a gente... Ou feito de uma forma diferente, né? Ou feito de uma forma diferente. Então, assim, e é muito bom que as pessoas abram o olhar para isso e procuram outras pessoas, outra mãe que tem uma mente aberta ali. Porque se você procurar uma mãe também que tem a mente fechada, que eu falo que só de pensar na negatividade e não ver nenhum ponto positivo, aquela mãe vai se tornar também negativa. Não vai ver ponto positivo, nenhum filho dele vê que ele não vai alcançar. Não vai. Só que não vai. Tem isso com mãe típica, né? Que saco mãe atípica. Exatamente. É a mãe atípica correta que a gente faz. Oi? Não, eu ia falar assim, uma mãe atípica correta, né? Em relação correta, que eu falo assim, sim, que tá focado no coisa, porque a gente busca mãe atípica que tá vivendo, o menino já tá com 10 anos e tá vivendo luto até hoje. E sendo que a criança poderia ter tido um avanço enorme. Né? Escondem igual na Idade Média. Se puder botar no sótão, escondido, né? Tem gente assim, tem família assim ainda tem família assim. Agora, a gente hoje não falou, olha gente, a gente não falou aqui, viu quem tá na live, a gente não falou do preconceito dentro da família.
A gente não falou do preconceito em alguns lugares que a gente entra, às vezes, para comer, a gente não falou dos olhares, a gente não falou das alegrias de muitas vitórias, de muitas descobertas. A gente não falou de tanta coisa aqui, sabe? A gente não deixou a Duda falar, porque a gente fala demais. A Duda só ficou ali, né? Muito educada. Mas a gente vai ter um outro momento onde a gente vai poder passar também essas outras coisas. Eu acho muito importante falar dessa rede, né? E dessa família do entorno. O que uma família pode fazer para participar bem disso aí, né? Como é que os amigos podem fazer para participar bem dessa situação? Ninguém precisa ter medo, ninguém precisa ficar com vergonha. Eu lembro de uma vez que uma amiga nossa da escola, ela levou a filha dela, síndrome de Down, pela primeira vez para a gente ver na escola. E quando eu vi que a filha dela era síndrome de Down, eu tomei uma paixão pela menina tão grande, foi tão natural aquilo, foi tão natural. Eu falei, sua filha é linda, e aí vi assim, mexendo nos dedinhos dela, e ela olhava para mim. Eu tomei um amor tão grande, sabe? E realmente até hoje eu a amo muito. E aquilo eu vi que para a mãe, com o tempo, tá? No dia ela estava muito assustada, comum, mas com o tempo aquilo, ela foi vendo também, foi relaxando, porque no meio da escola onde ela trabalha, ela também viu que as pessoas aceitavam bem, sabe? Porque assim, não é o fato de aceitar, gente. Não tem nada a ver com aceitar, porque assim, eu vou falar pra vocês, eu tenho um dente aqui que eu tô fazendo implante. Esse dente meu que eu tô fazendo implante, hoje, ele é um dente falsinho. Se esse dente aqui quebra agora, eu fico sem dente. E aí, eu vou ter que contar com a aceitação de vocês? Eu sou a mesma, Aline. Então, assim, quando a gente fala de fenótipo, né? Quando a gente fala do que traz essa questão do cromossomo 21 alterado, que ele vai trazer uma série de diferenças no físico da pessoa, é isso, gente. É isso. Assim como eu poderia nascer com alguma coisa também no meu físico, e não seria por isso que eu teria que contar com a aceitação, que as pessoas, sabe? Então eu acho muito importante esse mês para a gente desmistificar isso. E a gente já sofreu muito enquanto não tinha esse mês, né, Arlete? A gente já sofreu olhares, a gente já sofreu de tudo, né? Muitas pessoas me perguntavam, o que Sofia faz esse barulho? Da própria família, sabe? Ela tinha um tique nervoso. Por que ela faz esse barulho na frente dela? Minha filha teve restrição alimentar, familiares que não entendiam e traziam pão para dentro da minha casa. Quando ela não podia ter contato nem com pão em suspensão, sabe? Então, assim, não falamos desse peso ainda que a gente carrega como mães atípicas, e nossos filhos também, porque eles não são idiotas. Eles entendem tudo que acontece em volta, né? Apesar de serem extremamente amorosos. Tanto os autistas quanto a síndrome de Down são extremamente amorosos. Quando se irritam, sai de baixo, né, Arlete? A Duda, você acredita que nem irritar, ela não irrita? Ou Aline, o que eu tô tendo agora... Marilene tá aqui. A Duda é muito comportada. Não, minha filha, agora a Sofia, ela nem conhece. Ela já virou fã da Sofia aí, ó. Na próxima live, deixa a Duda e a Sofia participarem. Ela já virou fã da Sofia, nem conhece, tá? Tá, nós vamos botar essas duas no WhatsApp depois. Sim. Tá bom? Ô, Aline, mas é isso mesmo. O que eu tento passar para as mães, as mães que eu atendo, né, que eu converso, eu falei assim, você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que fazer o que é melhor para o seu filho. O resto é o resto. Deixa o resto é o resto. Vai sempre existir, o preconceito vai sempre existir, mas só que você que vai fazer. Então, se agora para abril, depois eu vou te contar, eu estou fazendo um trabalho com 2 alunos que eu atendo, maravilhoso, assim. Eu vou filmar, depois eu vou te contar o que eu estou falando, para trazer os meninos, porque eles são muito tímidos. Até... Então, assim, o que vai ser agora, que eu vou fazer agora em abril com eles? Então, assim, o olhar, Aline, sempre vai existir. O olhar, aquele olhar assustado, o olhar de deboche, a risadinha no cantinho da boca, sempre vai existir. Isso nunca vai deixar de existir no mundo, porque o mundo é o mundo, né? Então, assim, o preconceito
preconceito vai existir, tudo vai continuar existindo. Mas eu, como mãe, é isso que eu falo para a mãe. Mas eu, como mãe, eu vou me juntar o quê? Com uma outra mãe que tem a mesma visão que eu. Peraí, hoje agora nós somos duas, nós temos 2 pontos positivos. Vamos juntar mais uma mãe com um ponto positivo. E quando a força você vê, você já está numa força positiva muito grande. Porque se Foi o que você eu falei pegar. no início, eu abri. Uma mãe que reclama o tempo todo do plano de saúde, que reclama do terapeuta, que reclama da escola, que reclama de tudo, que nada para ela tá bom, você vai passar a ser aquela pessoa. Igual. Então, assim, a gente tem que juntar o quê? Com a Aline da vida, com a Marlete da vida, né? Para poder fazer as coisas ficarem mais leves. Porque a vida já, em si já é pesada. Então, se eu levar assim, ai, eu tenho uma filha, minha filha tem síndrome de Down, tem deficiência intelectual. Ai, meu Deus, agora o que que... Não, peraí, a Duda tem síndrome de Down, a Duda tem deficiência intelectual. E aí, o que que eu posso fazer para melhorar a vida dela? Eu vou Sim. da mesma forma que a Sofia. O seu negócio é que você tem o pior do seu, que é você tem que saber mais do que a Sofia, né? Olha, estudando. Assim que eu soube da Sofia, eu abri o grupo que eu te falei do WhatsApp, joguei no Facebook. Entrou um monte de mãe, entrou gente autista achando que o grupo era de autista, adulto, enfim, entrou muita gente. E aí depois, quando ela teve a restrição alimentar muito grave, abri um grupo de restrições alimentares, joguei no Face. Muitas mães vieram, inclusive com uma delas eu fui parar na casa dela, dormi na casa dela para aprender a cozinhar muitas coisas legais, na minha cidade mesmo. Olha só. E, enfim, aí o que aconteceu? Uma mãezinha apareceu chorando, falando, gente, o médico passou pro meu bebê, o bebê tinha 2 anos, uma fórmula de R$ 400, eu não tenho dinheiro. Aí ela contou, e aí eu fui estudar o caso dela junto com essa outra colega, estudamos, porque estudar é o meu nome. Cheguei para ela e falei assim, amiga, vamos fazer o seguinte? Compra inhame, cozinha, bate, dá leite de inhame com teu filho com as preparações que você vai fazer. Menina, o menino tá hoje um Buffalo Bill. Ótimo. Entende? Então, as mães, quando elas se unem, elas conseguem muito mais, às vezes, do que conseguem no outro lugar. Sabe? Exatamente. É isso. Aline, mas vamos deixar, porque senão vamos deixar o povo aí pro curso, já tá ficando tarde, né? E a gente tem Foi muito assunto, se for olhar, a gente vai colocar muita experiência, que a gente tem muita experiência, tanto na parte da Sofia como na parte... Hoje foi muito para isso, para falar muito da Duda, da tua experiência, foi maravilhoso. E agora, então, a partir de semana que vem, a gente se debruça, né, em coisas mais científicas aí para a gente entender essa síndrome, entender essas pessoas maravilhosas, né? Que é isso que a gente precisa para poder pegar delas o melhor também e elas pegarem nossos os melhores também, porque nós também temos coisa muito ruim que a gente deixa lá no cantinho, mas a gente vai pegar a nata da nata, o creme de la creme dessa turma. Tá bom? Obrigada, Arlete. Eu que agradeço. Obrigada, Duda. Um beijo, ó. Eu quero falar com você, Aline. Aline, Fala, Duda, fala tudo. Você também, tá? Viu? Opa! Tá bom, olha, eu vou levar minha pulseira da amizade pra você. Também, tá bom? eu também pulseira de amizade. Você Então... com amor, carinho. Ó... Ela vai levar a pulseira da amizade para você com muito amor e carinho. Sim, tá? Sim. Eu vou aí, Duda. Eu vou aí te visitar, tá bom? Beijo. Beijo. Eu vou conhecer Duda. Obrigada, pessoal, beijo. pela presença na live, tá? Tchau. Beijo. Fica com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.